Está no ar e hoje tem Pais de Atleta, um bate-papo com um especialista interessante. Sem ele, provavelmente grandes craques do futebol, grandes ídolos de vários esportes não existiriam. Talvez seja um profissional que entenda aí dos bastidores do esporte como poucos. Agora, não é uma pessoa que faz parte ali do bate-papo do dia a dia. O empresário, o agente, o manager, o homem responsável por gerenciar a carreira de atletas no mundo todo. Quem pode falar sobre isso? Quem? Laura De Michele. Filho de jogador. Ex-jogador. Filho de jogador. Já Vamos foi pelas jogador. ordens. Hoje é ex-jogador. Isso. Trabalha com jogador e tem 2 filhos jogadores. Esse é pai de atleta, isso aí. Pai de atleta. Isso aí. E dono de um clube ainda. Mas tudo bem, você não precisa falar que é o plus. Ele é tudo, gente. Ele é tudo. Ele é Bruno Martins. O canal Pais de Atleta é apresentado por César Augusto e por mim, Laura De Michele. Bora lá? Bora lá. Então, Bruno, muito obrigada por ter aceitado o convite de gravar com a gente primeiro. E eu queria que você contasse um pouco como funciona o seu trabalho como empresário. O que é exatamente assim um agente de futebol? É um trabalho que envolve muitas coisas, né? Não só as pessoas enxergam o empresário como apenas o cara que faz o negócio em si, né? Que leva um atleta para o clube ou que faz uma negociação de uma venda de um atleta de um clube para outro clube. Mas é muito além disso, né? A gente realmente trabalha com gestão de carreira e hoje tem vários pilares aí que a gente precisa se preocupar com os atletas, com as famílias, para realmente entregar um trabalho mais completo. E a gente vai entrar ainda sobre muitas questões, né? Qual que é a melhor idade para o filho ter um agente, ter um empresário, como que funciona, né? Os pais cuidam, qual é o cuidado que você tem, né, com os filhos, em quais áreas da vida vocês entram, né, a sua empresa. Mas antes eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, porque você já foi jogador de futebol, aí com 30 anos decidiu mudar o rumo. Fala um pouquinho sobre toda a Na trajetória. verdade eu brinco que eu nasci no futebol, né? Meu pai foi um jogador de sucesso, né? Atuou em vários clubes, Santos, Palmeiras, Flamengo. Saiu de Salvador, minha mãe carioca, eles foram jogar no Santos. Meu pai foi jogar no Santos e ali eles resolveram ficar e eu nasci em Santos e a partir dali, já inserido nesse contexto do futebol, tive minha formação como atleta toda na categoria de base do Santos, então atuei por mais de 10 anos lá, dos 10 aos 21. Tive a oportunidade de jogar no profissional também, em 2005 tive a minha estreia no profissional. Né? No Santos, seu pai foi seu treinador, né? Foi também na categoria de base, né? Na verdade, eu entrei no Santos com 10 anos e depois, quando eu tinha uns 13 para 14, ele chega, porque ele já tinha jogado lá. Ele encerra a carreira de jogador e vem ser treinador da base. Então depois que você já estava lá. Já estava lá. Aí no Sub-17 a gente se encontra, né, ele sendo meu treinador. Foi um período assim de muitos desafios, né? Na verdade, muito aprendizado, porque eu sempre vou falar, para mim foi um dos melhores treinadores de base que eu já trabalhei e que eu vi. Na verdade, hoje inserido nesse contexto todo de categoria de base, trabalhando dentro do futebol como eu trabalho, realmente ele foi um cara que fazia o que poucos fizeram e que poucos fazem hoje, né, na formação, e os desafios por ser filho dele, né? Então a gente escutou muito, só joga porque é filho do treinador. Então eu sempre vivi com muita pressão interna, né? Eu sempre tive que entregar mais do que os outros. Então no que os outros imaginavam que aquilo me ajudava, na verdade era muito mais difícil. Mas ali eu consegui, né, ainda jogar no profissional do Santos e ter uma carreira como atleta profissional. Poderia ter tido uma carreira muito melhor. Não tive por erros que eu cometi, né? Por erro próprio, realmente, né? Depois que eu parei de jogar futebol, eu olhei para trás e realmente enxerguei todos esses erros. Do tipo? Do tipo de não se cuidar, né? De não ter uma alimentação correta, né? De poder ter entregado mais do que eu entreguei. Achar que o que eu fazia era suficiente e não era. Né? Hoje o atleta realmente ele precisa ser muito, muito mais do que simplesmente chegar no horário, fazer o treino dele simples e ir embora. Né? O profissional ele precisa trabalhar 24 horas por dia. O sono faz parte do treinamento, a alimentação faz parte do treinamento, e isso tudo vai te entregar o resultado no dia do jogo. E isso realmente eu não fazia e me fez muita falta. Eu era um atleta que tinha muita qualidade técnica, mas a questão física realmente me deixei a desejar e perdi grandes oportunidades na minha carreira por essa questão. E você enxerga tudo isso, você conseguiu enxergar tudo isso depois? Na verdade, a gente, quando está vivendo aquilo ali, né, quando eu era jogador, você sempre transfere a culpa. Então o que eu falo? Quando estou jogando, de repente, porque o treinador,
eu não tive essa oportunidade, eu tive algumas propostas que poderiam realmente ter mudado a minha vida e que o clube não liberou, e aquilo servia para mim como uma desculpa. Não tive uma carreira melhor, não joguei na Série A, realmente não me consolidei porque aquela proposta não aceitaram. E não é bem assim, né? Eu sei que hoje, olhando para trás, que se eu tivesse feito tudo diferente, com certeza eu não teria 1, 2, 3 propostas, eu teria tido muito mais e com certeza uma teria dado certo. Então eu acredito não, tenho certeza que Deus, né, desenhou tudo de uma forma para que hoje realmente eu pudesse viver meu propósito, que é passar para os meus atletas, para as pessoas que me escutam, que me ouvem, o que eu realmente errei, né, para que eles não cometam esse mesmo erro e possam ter uma carreira ainda melhor do que eu tive. Legal. E agora entrando, então, a gente vai se basear na sua empresa, né? Porque imagino que no mercado tem aí várias diferentes possibilidades, né? Mas na sua empresa, como que funciona esse agenciamento? Existe uma idade para o atleta começar a procurar um empresário? Vocês que vão atrás, são os pais? Como funciona? Na verdade, hoje o mercado está muito precoce, né? O que deveria ser feito apenas no profissional ou numa fase da base, da categoria de base um pouco mais avançada, hoje a gente já se encontra na iniciação, que a gente chama. E por que isso? Porque realmente é o mercado, né? Hoje os clubes, por exemplo, nas competições de meninos de 7, 8, 9 anos, tem vários captadores de grandes clubes olhando esses meninos. São empresários, né? E toda a nossa concorrência ali buscando esses atletas de alto nível, já com essa idade, para não perder para a concorrência lá na frente. E isso criou um movimento, assim, que no meu modo de ver é muito preocupante para o futuro da nossa geração, né? Não só dos atletas, mas como homens também, né? Porque realmente o futebol ele te dá uma ilusão, né? Um sonho muito grande. A gente sabe que é a minoria desses meninos que realmente vai viver o mundo do futebol profissional, quanto mais ainda chegar no alto nível, né? Que é o que a gente chega na televisão. Então esse sonho ele está cada vez mais precoce, as famílias fazendo loucuras, né? Para conseguir tentar ajudar esses meninos a chegarem no objetivo. E a gente, como empresário, está inserido nesse contexto. E é preocupante, né? Então, o que eu, Bruno, tento fazer dentro da BMS, dentro de toda a minha equipe, né? Que eu sempre falo que a empresa não é só o Bruno, né? São todas aquelas pessoas que fazem parte, é entregar algo mais humano, principalmente nessa fase de iniciação, que é um trabalho voltado para os pais, não para as crianças, né? A gente tenta realmente blindar essas meninas de serem crianças até a fase realmente que a pressão do clube já vai chegar muito maior do que eles mesmos imaginam. Vocês trabalham exclusivamente para o futebol? Exclusivamente futebol. Tá. Já recebi mensagem de outros pais, né, pedindo ajuda em outros esportes, mas assim, não é o meu business. É claro que quando você fala de crianças, os trabalhos com os pais ele é muito similar, independente da atividade, do esporte que seja. Mas o meu business realmente é dentro do futebol, é a minha experiência, né? Então é a área realmente que eu consigo de verdade ajudar esses pais e essas crianças para que eles possam ter um caminho mais leve, para que quando chegue realmente a pressão dos grandes clubes, a pressão da carreira em si, eles estejam preparados para lidar da melhor maneira. Tá. Então aí no dia a dia, então vocês ali identificaram um jogador, independente da idade, né? Que vai depender do... Na verdade, você até na pergunta anterior, você perguntou dos pais, né? Hoje o que acontece? Hoje a gente vive uma era de rede social. Então, muitos desses pais, eles têm um menino ali de 10, 11 anos jogando num grande clube, eles estão mandando mensagem para todos os empresários, porque eles acham que se esse garoto não tiver um empresário, ele vai ser mandado embora do clube e a carreira dele não vai existir. Né? Eu sempre falo que isso não acontece. Nessa fase, sim, os meninos conseguem jogar pela qualidade deles, independente de empresário. E tem esquema. O esquema tem um pouco sim na categoria de base, mas na hora que chegar no profissional não vai bancar nenhum atleta a ter a oportunidade. Então eles podem ficar muito tranquilos e viver realmente esse momento com as crianças como pais. Realmente não se preocupar muito com esse outro lado. E os empresários sim, esses estão nas competições, nos jogos, observando. E aí eles vão realmente em busca desses meninos que são, nessa idade de iniciação, os extra classes, né? Então eles não vão tentar captar um jogador que ainda tem dúvida, eles vão ver esses meninos que já se destacam e aí vão fazer algumas propostas, algumas conversas com esses pais e eles têm que ter muita sabedoria para escolher, para não tomar uma decisão errada, para realmente entender quem foca no desenvolvimento da família, não só do atleta, ou quem foca apenas no atleta em si como um produto, que aí é preocupante e aí a tendência disso dar errado no futuro é muito grande. Eu acho que esse é um tema que tem muitas, né, questões, né, do tipo, quando você fala isso, me vem muito na cabeça, é uma criança, né? Uma criança que está sendo vista e tratada como um produto.
Então, eu queria ouvir de você qual é a sua maior preocupação em relação a isso. E não é fácil, né? Porque a linha que separa a criança do produto, ela é muito, muito fininha. Porque se você se deixar levar pelo mercado, ele virou um produto, assim, rápido. Mas o que você faz para isso O não que eu acontecer? faço é blindar a criança para que aquela criança que trabalha com a gente, que tem a oportunidade de fazer parte da BMS, ela entenda que independente se ele jogar mal, se ele jogar bem, se ele for titular, se ele for reserva, se ele não for convocado para o jogo, a gente vai estar ali da mesma forma. E a gente vai acreditar nele da mesma forma. Que ele está ali, claro, ele tem que entregar o melhor dele, ele tem que se dedicar no dia do treino, mas ele também tem que ser criança. Então eu sempre falo para os pais, tá com um final de semana, um dia livre, que tem que ter, deixa o menino brincar, jogar bola descalço. Ah, mas vai machucar. E aí? Ele é uma criança, ele tem que ter esse momento, ele tem que ter contato com a bola na rua, ele tem que ter esse momento de lazer com os outros amigos, brincar de outras coisas. Então o que a gente tenta trazer para esses pais e para as crianças também é tirar o peso, tirar a pressão. Para os pais, passar tranquilidade para eles, né, porque eles ficam assim desesperados. Se o filho hoje é titular, tá mil maravilhas. Amanhã o menino vai para o banco, acabou, já acha que está tudo errado, já tem que ligar, me liga para eu ligar para o clube para ver o que está acontecendo. E, cara, faz parte do processo. É muito, muito, muito raro um garoto que passa do sub-9, sub-10 até o profissional titular em todos os anos. Eles oscilam, eles têm a maturação, tem diversos fatores que vai fazer com que eles oscilem. Então você tem que ter muita calma. E o que eu faço é justamente isso. E eu tento falar muito sobre isso também em rede social, né, nas palestras que eu vou, para que os meus companheiros, os empresários também façam dessa forma. Porque infelizmente eu já vi muitas empresas falando de uma forma assim, o garoto saindo do jogo porque jogou mal e os caras batendo firme numa criança. Ah, porque você não fez isso, você não fez aquilo, como é que você pode não jogar bem o jogo dele, jogo fácil? E o pior é que a pessoa que fala nunca deu um chute na bola. Nunca vivenciou o campo realmente. Então como que esse cara consegue dar uma bronca numa criança, sendo que ele nunca tocou na bola, nunca viveu o que ele vive? E aí eu falo, o meu diferencial é que eu tive ali. Eu sei como é a pressão. Eu sei o que é ter 10, 11, 12, 13 anos jogando no grande clube. E a pressão interna que esses meninos sofrem já é muito grande. Se externa o suporte, a família, os pais, né, os amigos próximos, as pessoas que realmente importam para essa criança, pressionar também, aí desandou de vez. E aí a gente tem uma grande chance de um garoto desse chegar com 16, 17 anos e não querer mais jogar bola. Tá realmente frustrado com tudo que viveu, cansado e querer trabalhar em outra situação. Agora, como que esse cara vai ser como homem? E aí essa realmente é a minha grande preocupação, porque eu tenho a consciência que da maioria dos meus atletas, infelizmente, eu espero que todos eles virem top, né, jogador de altíssimo nível, porque eles têm potencial para isso. Mas a gente sabe que infelizmente é difícil acontecer isso. É a grande minoria que vira. E a gente precisa se preocupar com esse lado humano também. E aí vocês percebem essa dinâmica, lá vocês têm psicólogos para ter acompanhamento da criança e dos pais? Como Sim, funciona? hoje dentro da nossa estrutura a gente entrega todos os profissionais possíveis para a evolução dos 4 pilares. Eu sempre falo dos 4 pilares para um atleta de alto nível, que é o pilar tático, pilar técnico, físico e mental. Então a gente tem um coach mental parceiro, que é um cara assim, de muita confiança nossa, trabalha com grandes nomes do futebol brasileiro, que faz esse trabalho não só com os atletas, mas principalmente com os pais nessa fase de iniciação. Então todo mês eles têm uma mentoria com o Lulinha, onde eles podem escutar um cara que tem uma experiência nesse lado mais mental, para eles saberem como lidar com a pressão, porque não é fácil ser pai de atleta, é muito difícil. O dia a dia, né, o tempo que demanda, a pressão, os jogos, eles também precisam de ajuda. Temos um nutricionista, fisiologista, tem toda uma equipe realmente de trabalho com personal extra, se for necessário, se a gente identificar que esse atleta precisa melhorar algum fundamento, algum fator, porque infelizmente também hoje a formação na categoria de base dos clubes não está tendo essa entrega da maneira que deveria ter, então a gente precisa se preocupar também com esse extra. Agora a gente fechou uma parceria maravilhosa com uma escola de inglês do Léo, cara, que é uma referência também nesse meio, que vai possibilitar esses meninos a melhorar e a ter uma possibilidade de falar um outro idioma, porque a gente sabe que independente se eles forem jogadores de futebol profissional, cara, para a vida deles falar um inglês, o que isso pode trazer de benefício no futuro, assim, é maravilhoso. Então a gente está sempre preocupado em trazer novidades para que eles possam realmente estar evoluindo. A gente tem a questão da educação financeira também, que no momento certo, né, esses atletas que já vão atingindo ali um nível mais perto de realmente ter uma questão financeira maior, a gente tem uma pessoa de confiança também que vai auxiliar nesse processo. Tanto para os pais quanto para o atleta? Também, porque na verdade a gente sempre fala, né, a família que abdica de tudo, que larga tudo para viver o sonho de uma criança.
e está nesse processo por muitos anos, e esse atleta vira, eles têm que também ter o retorno, né? Então, eu sempre falo que os pais, eles são nossos sócios, né, na verdade, né? Eles estão ali, eles têm, na verdade, uma função muito mais importante do que qualquer empresário. Né? Eu sempre falo, não adianta eu ser o melhor empresário do mundo, entregar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, sendo que o pai e a mãe não fazem a função deles dentro de casa. Esquece, não vai virar. Então, hoje, o que me preocupa muito é que a gente, às vezes, tem um atleta com todo o suporte, mas não tem a família com o suporte necessário realmente. E isso vai impactar lá na frente, né? Então, a gente se preocupa realmente com cada detalhezinho para que eles possam se formar da melhor maneira possível. Mas então, só voltando um pouco numa fala sua, os pais, você acha que eles não devem procurar empresários enquanto os atletas estão em categoria de base, é isso? É muito difícil você falar que eles não devem, né? Claro, por exemplo, ele me acompanha, ele tem referência minha, ele quer trabalhar comigo, ele manda uma mensagem, tá ok. A minha preocupação é quando ele está mandando uma mensagem para qualquer um, desesperado, porque acha que aquilo ali vai ser a salvação da carreira do filho dele. E aí ele, nesse desespero, ele assina com qualquer pessoa. Entendi. Que não tem a preparação, não tem o conhecimento necessário para entregar o que ele precisa. E aí, aquele velho ditado, né? Antes como é que é? Antes só do que mal acompanhado. É exatamente isso. Porque às vezes ele vai estar com uma empresa ali que, beleza, eu tenho um empresário, vai dar pro menino esse glamour, porque eles se falam, né? E aí porque a família tá tão desesperada, não, né? E às vezes tem um garoto que fala, pô, eu tenho empresário, você não tem e tal, e aí assina qualquer um. E manda mensagem no Instagram de 10, 15. O primeiro que fala assim, assina. E não sabe nem o que está assinando, não sabe nem o que realmente essa empresa vai entregar. Então procurem bastante informação. Né? A gente tem várias pessoas falando hoje sobre isso, mas eu tenho vários vídeos aí no Instagram que vai ter muita dica bacana ali para que na hora que ele sentar com o possível empresário dele, ele tenha conhecimento necessário para falar sim ou não. E para realmente saber se vai somar na carreira do filho dele ou não. Tá. E aí, se a gente for generalizar, né, se eu te falar, se você tivesse que escolher uma idade, assim, tanto é muito novo, a partir de já pode começar a Eu pensar. falo isso, eu não tenho medo de falar isso abertamente, eu falo isso em todas as reuniões que eu vou. E se um dia eu tiver um nome, né, grande dentro do futebol brasileiro, se um dia não, um dia eu vou ter, de criar um movimento, porque na minha opinião, empresário só poderia ter a partir dos 14 anos. Eu acho que antes disso, os clubes deveriam dar o suporte para essas famílias, para esses pais, e os empresários poderem atuar a partir de 14 anos. Que eu acho isso impossível acontecer pela forma que o mercado se tornou, a gente tinha que criar algum curso, algumas regras para que esses empresários aprendam e entreguem para essas famílias de iniciação. Então, por exemplo, o empresário que quer trabalhar com uma família dos 7 aos 14 anos, ele precisa fazer isso. Ele precisa entregar isso. Criar uma cartilha para essas famílias. E isso está no contrato. Né? Porque o que acontece hoje? Hoje eu pego uma família, eu ajudo essa família financeiramente, eu não tenho nenhum respaldo jurídico em relação a isso. Então, também não tenho segurança. Eu pego uma família, eu ajudo ela, eu faço todo o trabalho desse que eu estou te falando, imagina. Eu trabalho 3 anos com essa família, esse moleque explode, aí vem os outros empresários, oferecem uma fortuna de dinheiro, essa família me abandona e eu não tenho respaldo jurídico em cima disso. Então eu trabalho por amor, sem segurança nenhuma, concorda? Então assim, da mesma maneira, ao contrário. Então são famílias que assinam com empresários que não têm preparação e conhecimento nenhum para lidar com aquela fase do atleta e da família. Então acho que a gente tinha que criar um movimento que respaldasse as partes disso. Então vamos montar um contrato onde respalde o empresário, a empresa, mas que ele tenha que cumprir com os requisitos necessários. Se ele não entregar isso para a família, nesse período a família pode rescindir o contrato e o empresário perde o investimento. Aí, meu amigo, aí o negócio ia ficar redondo. Porque aí a gente ia ver realmente pessoas, profissionais, que tem vários muito bem capacitados, entregando realmente o que essas famílias precisam, respeitando as fases desses meninos, não pressionando essas famílias, não entregando ainda mais pressão. Porque eu vejo, infelizmente, famílias que se mudam, largam o emprego, mudam de cidade, mudam de estado em busca de um sonho, respaldado por um empresário que se compromete a pagar essa despesa, essa nova vida dessa família, porque o menino é um destaque e ele foi aprovado. Esse menino, 2, 3 anos depois, ele não é mais o destaque, ele oscila, a maturação dele atrasa, ou ele realmente o nível de força iguala, esse empresário simplesmente rasga o compromisso e não paga. E aquela família se vê sem dinheiro,
abandonada, sem suporte nenhum. E aquela criança? Ele sabe que aonde ele vivia lá na cidade dele, há anos atrás, era tudo bem, a família unida, com uma boa condição, né, uma condição, pelo menos tinha ali o básico. E depois? Como é que vai ser esse menino no futuro? Então, assim, se eu pudesse, e eu gosto de falar justamente por isso, ter voz para falar, era criar um movimento realmente, algo que eu acho que seria o melhor caminho. Beleza, vamos regularizar esse trabalho na iniciação, mas vamos melhorar, vamos potencializar, vamos entregar para essas famílias o que realmente eles precisam e vamos respaldar os empresários também que ajudam financeiramente, e não é pouco. Também que se na hora a família quiser abandonar, vai entrar outro, não tem problema, mas paga multa, paga um valor, pelo menos esse investimento teve um retorno, e aí a coisa vai andar muito melhor, e isso a gente vai, quem vai ser, vai ter um retorno melhor é o futebol brasileiro, porque lá na frente quem vai realmente ter um retorno são os clubes, é o futebol, são homens da sociedade, que muitos desses que não virar, pelo menos vai se tornar grandes homens. Eu acho que esse é o único caminho que a gente tem para poder minimizar um pouquinho essa pressão que a gente vê na base hoje. E, em média, quanto tempo dura um contrato? Então, hoje, na lei, a gente poderia assinar um contrato de representação de 3 anos no máximo, só quando o atleta já é profissional. Então, vamos supor, o atleta ele vai fazer 16 anos, ele pode assinar o primeiro contrato profissional, então eu posso assinar um contrato de representação. Na iniciação, nem contrato você pode ter. Então, o que as empresas fazem, o que a gente costuma fazer? É realmente um contrato ali de prestação de serviço, né, onde você coloca, de repente, ali o valor que você está aportando nessa família para que você tentar ter um mínimo de segurança possível em relação a esses valores. Eu tenho atletas hoje no escritório que nem contrato ainda tem. Né, porque realmente, assim, e eu sou muito transparente com eles, amanhã ou depois eles querem ponto empresário, vai. Nada vai prender essa família. O que vai prender é um bom trabalho, é o caráter, é o relacionamento, é a relação humana. E assim, se preocupar realmente com o valor investido, né? Porque ninguém rasga dinheiro, nem deve rasgar dinheiro. Então, hoje, se você falar, como eu falei anteriormente, se você falar de respaldo jurídico para trabalhar com a iniciação, zero. 0,000. Para um lado ou para o outro. Por isso que eu acho que tinha que ter algum movimento aí para a gente poder regularizar isso. Que é o Fernando da nossa comunidade dos pais de atleta. Ele fez uma pergunta diretamente para você, né? Como fazer para que atletas de fora dos grandes centros possam ter oportunidades de serem vistos? As avaliações dos grandes clubes são sempre muito rápidas e superficiais, com no máximo 30 minutos por categoria. Pelo menos é assim aqui em Brasília. Isso é uma pergunta que a gente recebe muito, né? E dentro do meu projeto também da Além do Campo, é uma dor que os pais realmente que estão em regiões um pouco mais afastadas do centro do futebol sofrem. Mas hoje, principalmente na iniciação, né, que eu acredito que seja o caso, tem vários campeonatos e torneios muito bacanas que esses projetos, as escolinhas estão indo assim de todas as regiões do Brasil. Então a gente tem Dani Cup, Iber Cup, Iber League, Gol Cup. Vou falar aqui números, que é desde os 6 aos 13 anos. E nessas competições estão todos os captadores de grandes clubes. E como falei, vendo meninos de 6, de 7, de 8 até os de 13. Então tem muita oportunidade. A gente sabe que o menino que está em São Paulo, é natural que ele vai ter acesso muito mais fácil, né? Mas tentar realmente desenvolver os pilares desse atleta, fazer com que ele se torne destaque primeiro na sua região. Então eu sempre falo que é um problema que acontece muito, que eu vejo muito. Os pais querem dar a possibilidade desses meninos irem para uma avaliação de um grande clube, em algum centro, mas esse menino nem destaque ainda na região dele ele é. Então já quer pular etapa, né? Eu sempre brinco que é como se fosse um videogame, são fases. Então primeiro, você está numa escolinha, você precisa ser referência na tua escolinha para você dar um passo à frente e jogar um federado, que a gente fala, uma competição de nível maior. Chegou nessa competição, seu filho não é destaque, evolui. Se preocupa com a evolução dele, forma, fundamento, vê o que ele está precisando melhorar. Evoluiu, ele se tornou um destaque, já está ficando, assim, o nível que a minha cidade tem, que a minha região é abaixo do meu filho, ele sobra. Geralmente o que os professores fazem? Colocam ele para jogar numa categoria acima, para esse menino poder ter dificuldade, porque essa dificuldade faz com que ele crie soluções que ele possa se desenvolver. É uma dica que eu dou também. Então, beleza, mesmo na categoria de cima, nessa região, ele ainda continua se sobressaindo. Aí você tem que realmente procurar competições para que ele possa estar atuando. E essas peneiras, infelizmente, é dessa forma.
né? O clube está ali, ele vai avaliar rápido, vai avaliar o atleta, mas assim, eu tenho um atleta hoje da minha carteira que ele foi reprovado em 16 peneiras, 15, 16 peneiras, e hoje está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro como profissional. Então a reprovação ela também faz parte, né, do processo. A única coisa que eu aconselho assim é tomar cuidado com a idade que você vai expor o teu filho a uma frustração desnecessária. Então procure saber realmente, não por ele não passar na avaliação, mas às vezes por não entender que ele não está pronto para ir fazer avaliação, você coloca ele, você expõe ele e ele é reprovado. E ao invés de você dar confiança, fazer com que esse menino confie nele, você joga ele lá para baixo. Só se preocupar com o time, mas a dica que eu sempre vou dar, procure essas competições, esses projetos da região que vão viajar para essas competições, porque são muito bacanas, entregam uma experiência legal para a família, uma semana aí de competição, e tem muitos scouts aí de grandes clubes avaliando todas as idades. Mas aí quem vai dar esse retorno, se ele está pronto ou não, para se expor a uma... Isso é o técnico, né? Na verdade, assim, vamos supor, ele está lá em Brasília, o filho dele é sub-12. Ele está num projeto lá jogando, vamos supor que ele já joga as competições, melhores competições da cidade. A conversa com esse técnico ela é muito importante. Como é que você enxerga meu filho? Você enxerga meu filho que ele já está num nível de sair, ou não, você acha que ele ainda tem que evoluir? Porque às vezes o pai, às vezes não, muitas das vezes o pai ele não consegue ter um discernimento real do que o filho dele entrega. Né? Existe emoção, existe amor. Eu falo, hoje eu sou pai de atleta, de mini atleta na iniciação, e assim, é muito louco, porque você olha diferente. Né? Você quer acreditar que está muito bem, você quer o erro, você analisa de um jeito, o acerto com um peso muito maior. Então, assim, isso mexe com a emoção, você precisa de ajuda. Ah, mas eu sou ex-jogador. Tudo bem, eu sou ex-jogador, e a análise também, você tem que tomar um cuidado maior quando você é pai. Então procure as pessoas, né, os treinadores, os profissionais, vai jogar contra um outro time, pega feedback. E cara, assim, agora o básico você consegue enxergar, o destaque. Né? Se você está num projeto, numa escolinha onde seu filho não se destaca, você não pode expor ele a um grande clube, né? Porque com certeza o nível de um grande clube é muito maior. Então é só ter essa calma, na verdade, e esse entendimento para no momento certo você expor o teu filho a uma avaliação e se reprovar na primeira, ele tiver potencial, vai para a segunda, vai para a terceira, vai para a quarta, e sempre encorajando essa criança, não fazendo com que ela vá para esse teste já pressionada em passar. Sempre falo, cara, vai lá e vá como se fosse uma experiência, desfrute, viva, entenda um pouco do dia a dia do grande clube, entendeu? Se divirta, dá o seu melhor, entrega, joga solto. Ah, não deu certo, se não der certo, o papai vai estar aqui, nós vamos depois vai para outro lugar. Quando reprovar, pega grandes jogadores e dê exemplo. Mostra, grandes jogadores, tem diversos aí, todo mundo fala do Cafu, mas não é só o Cafu, tem inúmeros atletas, como eu falei do Gabriel, que trabalha comigo, que foram reprovados em diversas peneiras e hoje são grandes jogadores de sucesso. Então é isso que faz com que esses garotos passem por esse momento de reprovação mais fácil. E como que você dá notícia para a família, se a família te procura, nossa, meu filho é um craque... Como que você... É difícil. Qual a sua sensibilidade, assim, sabe? Para falar, putz, ó, não é. É muito difícil porque, assim, eu sempre falo que eu não tenho o direito de tirar o sonho de ninguém. Né? Eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém tem o jeito de chegar para uma criança, para um filho, para um adolescente, para um adulto e falar, você tem que parar de jogar futebol porque você não tem potencial. Até porque o mundo gira muito rápido, as evoluções acontecem. Agora, o que a gente fala é ser bem transparente, que nesse momento, para nós... o momento profissional que a gente se encontra não está no nível ainda. Porque vocês devem receber muitos vídeos. Muitos. Mas assim, o meu Instagram mesmo eu não consigo dar conta. Eu não consigo ver tudo, né? Tem uma equipe que toma conta do meu Instagram também, mas eu não consigo. Assim, tem o pessoal, tem o Marcelo hoje que faz essa parte de análise, que recebe diversos vídeos por e-mail, pela plataforma, mas é muito. E a gente sempre fala, a gente tenta responder, alguns, principalmente no da empresa, quando responde, ó, se a gente tiver interesse, a gente entra em contato. Aí você não entra em contato e você, mas pô, você não me deu um retorno. Né? Então, às vezes a pessoa quer uma análise. Mas imagina se eu parar para analisar mais de 1000 meninos que a gente recebe. Infelizmente a gente não consegue, né? Por isso que eu falo assim, às vezes os pais mandam as mensagens para os empresários em busca de algo, mas esse não é o principal caminho. O principal caminho é expor esses meninos a competições que tenham os empresários. Né? Expor em competições que tenham os scouts e os captadores dos grandes clubes. E aí sim vai ser mais fácil dele poder mostrar. E através da rede social. Agora mesmo a gente levou um garoto para o Santos, né? Do Ceará, de 12 anos,
que me mandaram um vídeo dele jogando contra o Fortaleza e aquilo ali me chamou a atenção. Então o vídeo dele, o Instagram dele viralizou, que chegou até a mim e eu entrei em contato com a família e possibilitei a vinda dele para o grande clube para que ele pudesse ser avaliado, tudo pago por nós, né? Porque realmente eu vi algo diferente e ele em uma semana foi aprovado. Então assim, como é que chegou esse vídeo em mim? Chegou porque ele postou. Né? Então a gente está na rede social, a rede social é para ser usada. Né? E hoje a gente vê competições aí desde criança até adolescente sendo filmadas, né? Então dicas, os pais vão jogar um torneio, um jogo fora. Pô, pega alguém que sabe filmar, faz uma vaquinha ali, um valor pequenininho, pede para esse cara filmar o jogo. Entrega esse vídeo para todos os pais. Aí você tem uns cortezinhos ali do teu filho. No próximo jogo faz a mesma coisa. Vê algum pai que tem habilidade para filmar, dá um valor para esse cara, porque ninguém trabalha de graça, e esse pai filma todos os jogos. E dentro desse time você cria uma comunidade, você cria um material, e esse material você posta, você publica, você cria uma rede social, automaticamente isso vai. E o Instagram hoje, você não sabe onde pode parar esse vídeo. Né? E o Miguel foi dessa forma. Você acabou de responder a primeira pergunta do nosso pai de atleta, do César Augusto. Ele perguntou sobre isso? Ele perguntou sobre isso. Bruno, obrigado por bater esse papo com a gente. Minha primeira pergunta é em relação ao assunto que eu imagino que os pais têm uma participação importante e que podem ajudar muito os agentes, os empresários, os managers, que é em relação ao registro da carreira dos jovens atletas. Como os pais podem fazer isso? Imagino, óbvio, que os vídeos sejam uma ferramenta muito interessante. Quais as dicas que você dá para que esses vídeos sejam úteis para a carreira dos jovens atletas? Tá respondido. Né? Tá respondido, né? Exato. Acho que esse é o melhor caminho. Você realmente... Hoje todas as regiões têm alguém que sabe filmar. Né? E você... mas pô... Tem que pagar, vê alguém mais baratinho, faz uma vaquinha bem ali, apertadinha, faz o vídeo. Mas o vídeo não vai ser de alta qualidade. Não tem problema. Mas é importante, né? A gente tem um entendimento que nessa fase de iniciação, os vídeos não vão ser perfeitos, entendeu? O mais importante que a gente quer ver é a característica. O importante é filmar o gol, né? Eu dei o exemplo do Miguel, porque realmente o que me chamou a atenção do Miguel não foi a qualidade do vídeo, não foi o campo, foi o gesto dele, a qualidade dele. E foram apenas 2 lances que fizeram com que a gente entrasse em contato com a família e possibilitasse a vinda deles para fazer essa avaliação. Em uma semana isso se concretizou. Então é isso, é usar a rede social da melhor maneira, usar as armas que a gente tem hoje. Seguindo nessa linha, queria saber sua opinião em relação às redes sociais. Como é que você trabalha com isso? As redes sociais dos seus atletas. Você tem alguma orientação para os atletas, ou mesmo que não sejam seus atletas, alguma orientação para os jovens atletas em relação às redes sociais para que isso não atrapalhe a carreira deles? Então, na verdade, a rede social a gente estimula bastante, né? Que eles utilizem a rede social, eles postam, eles gostam de postar, eles postam as artes de pré-jogo e tal. É claro que eles sendo criança ainda, a gente deixa uma coisa muito leve. Né? Tem que ser algo que a família, que a mãe, que o pai goste. Então, por exemplo, o Cauã Basílio tem mais de 1.600.000, a gente sempre fala dele porque realmente é uma referência. Né? Quem cuida da rede social da Tati, do Cauã é a Tati, que é a mãe dele, que posta, que interage, né, com os fãs ali dele e tal. Mas vocês orientam? A gente dá uma orientação ou outra, mas assim, é muito orgânico a forma que ela gosta de fazer. É uma coisa que ela curte. Né? Claro que tem algumas dicas que tem um atleta ou outro que está postando algo que não deve, né? Eles têm que entender que eles já têm uma imagem, principalmente esses meninos que já estão em grandes clubes. Não adianta ficar ali postando, de repente, momentos que não é bacana aparecer. Então a gente dá uma dica ou outra, mas assim, bem natural. E aí, com o decorrer do tempo, a gente tem uma assessoria de imprensa também que vai entrar nesse trabalho para poder dar esse suporte e principalmente divulgar as coisas realmente que precisam ser divulgadas. Né? Então, o atleta arrebentou no jogo, isso precisa ser divulgado, porque de alguma maneira isso vai chegar no mundo inteiro. Né? Eu sempre falo do exemplo do Endrick. O Endrick ele foi vendido na categoria de base, ou ele foi vendido no profissional. Ele tinha jogado 3 jogos do profissional do Palmeiras. Por que o Endrick foi vendido por muito dinheiro fazendo só na categoria de base? Porque aquilo que ele fazia na base era muito bem vendido lá fora, através da rede social, através do Palmeiras, através da imprensa. Então a venda do Endrick ela foi muito bem construída pelo Palmeiras instituição, pelo Endrick, pelo suporte do Endrick, por todas as pessoas que faziam parte. Então você realmente hoje, no mundo digital como a gente vive, você precisa trabalhar bem isso. Não sei se você vai poder responder essa pergunta, mas existe assim uma média de quanto ganha
um agente? Quanto custa ter um agente? Porque eu sempre ouvi falar que é porcentagem do que o jogador recebe. No caso do futebol, por exemplo, outros esportes também, mas se o atleta fecha um contrato, o agente, o manager tem tantos por cento do pagamento, mas é só com porcentagem ou não? Porque eu imagino que jovens atletas tenham que pagar alguma coisa ou não. Como é que funciona essa relação financeira de atletas com o empresário? O que os pais precisam ficar espertos para que, isso daqui não é muito comum nesse meio? Bom, essa é uma ótima pergunta. Se a gente falar do mundo profissional, a gente recebe através realmente do percentual do contrato que a gente faz para o atleta. Então, você fez um contrato para o atleta de X mil reais, você tem 10% desse valor em contrato com o atleta. É o que nós temos de direito. O CNPJ é do próprio atleta. Como assim você fala do CNPJ? Não, na verdade o atleta, vamos supor, você vai levar o atleta para o São Paulo. Ele assinou um contrato no São Paulo, onde o pacote dele de salário lá vai ser X mil reais. Você tem 10% desse valor. Uhum. Tá? Mas, por exemplo, a sua empresa... A minha empresa. Sua empresa tem um CNPJ. Isso. Quando o atleta vem, é uma parceria que vocês fazem ou... A gente assina um contrato de representação, que chama. Então, Tá. o atleta, ele me paga para que eu possa representá-lo, né, e fazer todo o trabalho que é necessário, que é arrumar clube, negociar o contrato dele. Portanto, a partir do momento que eu faço, por um prazo máximo de 3 anos. A partir do momento que eu faço a negociação e levo ele para esse clube, eu tenho 10% do que eu trouxer para ele de salário e tudo mais. Tá? Esse é um ponto. Agora, na base, o mercado funciona um pouco diferente. Né? O certo do certo era nenhum empresário ter que pagar para nenhuma família, para nenhum atleta, para poder ter esse atleta. É o contrário, porque quem presta o serviço somos nós. Automaticamente, é o atleta e a família que teria que nos contratar. Mas não funciona dessa maneira. Então, hoje, a maioria dos empresários, eles pagam algo para essas famílias, para esses atletas, para você poder fazer parte e assinar esse contrato, ou não, você não paga nada e você faz um acordo ali, é o atleta que quer trabalhar com você também quer, você faz um acordo e trabalha visando a longo prazo, quando esse atleta chegar no profissional, e aí sim você passar a ter retorno. Então tome muito cuidado quando algum empresário chegar para você, pai, mãe, e falar, eu preciso, você tem que me pagar X mil reais para eu poder te arrumar um clube. Desconfia. Uhum. Desconfia porque hoje não é essa prática que a gente está acostumado a ver. Né? A gente vê muito isso, se você pagar 50 mil reais, eu vou te arrumar um clube e você vai assinar o primeiro contrato profissional. Mas quem garante que ele vai jogar? Quem garante que dali ele vai jogar no grande clube? Aí o pai, naquele sonho, naquele desespero, pega toda aquela economia, dá na mão desse empresário, esse empresário já está com o esquema no clube, ele vai ali no clube, deixa um percentual no clube desse dinheiro, o clube faz um contratinho michuruca, com salário mínimo, dá 6 meses, o menino embora e o dinheiro acabou. Uhum. Então toma muito cuidado, né, para realmente não cair em contos, né, principalmente quando o atleta não tem potencial, você bota dinheiro em algo que esse atleta não vai entregar no futuro. Então, geral assim, para falar de uma forma mais geral, é isso. Na base, a maioria ou é realmente um acordo sem custo para nenhuma das partes, que é o mais correto, que é realmente o que deveria acontecer, ou o empresário realmente faz algum tipo de aporte, ou para tirar a empresa anterior, né? Às vezes aquela empresa anterior que cuidava da carreira do atleta já teve uma despesa, então você cobra ali para o cara também não ter prejuízo, e você dá um valor para a família, aí você começa a construir algo juntos, ou no profissional, realmente você tem esse retorno quando você faz um contrato de alto nível para esse atleta. Então, mais ou menos é isso. É que é um pouco mais complexo, mas é isso. Aí uma das perguntas que eu queria fazer é justamente assim, quais cuidados que você tem que ver ali para você... Se você sentir quais itens, na verdade, que você vai avaliar para ver se aquele empresário é sério ou se está te enrolando? Esse já é um cuidado. Eu acho que a rede social vai entregar todos os atletas que esse empresário já trabalha. Então busque referência. Hoje é muito fácil. Hoje o empresário trabalha com 15 atletas. Procure entrar em contato com as famílias ou com algum atleta que ele trabalhe. Procure referência na internet sobre a pessoa, né, o que esse cara realmente faz, o lastro que ele tem profissional, quantos jogadores ele já teve, quanto tempo ele está dentro do mercado, o histórico de vida que ele tem pré-futebol, né, porque hoje muitas pessoas que trabalham com futebol às vezes nunca jogaram futebol, às vezes tem um sonho de entrar nesse meio e não tem experiência nenhuma e começam a trabalhar um ano antes, pega esse laço passado na vida, o que esse cara já fez, já teve empresa,
Tudo isso vai te dar uma base ali de dados de conhecimento, se vale a pena ou não você arriscar. Né? Mas eu acho que hoje, dentro da grande maioria dos empresários, tem muita informação. A gente está numa rede social, né? No mundo digital, então você acha tudo que você quiser, é só procurar. Ô Bruno, e me diz uma coisa, as negociações são feitas com os pais Na questão abaixo de 18 anos, sempre com os pais. e o atleta... O atleta participa, né? Falando ali de 15, 16, 17 anos, ele já participa, tem a vontade dele também. Mas na grande maioria das vezes é com os pais. Decisão final é com os pais. Os pais que tomam a decisão, geralmente sim. Até porque o menino dessa idade, ele vai escutar sempre o pai e a mãe, né? Aí a partir ali de 20, 22 anos, o cara já é profissional, aí a conversa já passa a ser mais direta com o atleta. Tem alguns que ainda fica com os pais ali, como esse suporte, né? Mas aí a grande maioria já é direto com o atleta. E como que é essa dinâmica, assim, né? Essa troca? Você acha que os pais, eles entregam um bastão ou tem uma resistência? Na verdade, eu acho que é mais até mesmo do atleta querer seguir o caminho dele. Às vezes vem um casamento, né? Aí vem uma esposa, e aí aquela relação já do pai entrando ali, tomando decisão que não é mais pertinente à vida dele, né? A vida de um casal, de uma nova família. Então depende, varia muito de cada atleta, né? A gente vê, por exemplo, o Neymar Júnior tem um pai que cuidou da carreira dele toda com maestria. Agora tem muitos pais que não têm esse perfil, né? Que não conseguem, realmente não sabem, não têm experiência, não têm expertise nenhuma para ser um possível empresário. Então acaba que isso vai desvinculando com a idade, com o casamento e tudo mais. Então não tem assim uma regra, né? Realmente depende de cada atleta, de cada família. Por que, na sua opinião, os empresários, os agentes, eles não fazem parte da conversa do dia a dia? A gente sabe quem são os atletas, óbvio, mas é difícil a gente relacionar diretamente ao agente, ao empresário. E vocês, como ninguém, sabem muito o trabalho que dá ali nos bastidores para fabricar um grande atleta. Então por que você acha que esse trabalho não é tão, vamos dizer assim, reconhecido, não é tão falado, fica mais escondido? Na verdade, porque as estrelas, né, quem realmente tem que aparecer, quem tem que estar na mídia são os atletas, né? São eles que fazem ali, que aparecem nos jogos, né, que tem essa responsabilidade de entregar performance e tudo mais. A gente é mais realmente como um suporte, né, entregar realmente tudo que precisa ser entregue para que ele possa pensar em apenas jogar futebol, para que ele possa ter uma família que tem esse conhecimento de como conduzir. Aí a gente falando também de atletas profissionais, né, de como você ser o pilar de segurança desses atletas para que eles possam ir no trabalho deles e fazer o que eles têm que fazer, que é jogar futebol. E eu sempre falo que não é fácil, né? A gente vê na televisão os atletas aí, o pessoal fala muito, associa muito ao dinheiro, né, ao valor que eles ganham, né? Você vê torcedor falando, para ganhar esse dinheiro aí é muito fácil. Eu tive a possibilidade de ser atleta profissional, né? Não cheguei a ganhar muito dinheiro como atleta, longe disso, mas o que eu posso garantir é que é muito difícil. Eu sempre brinco, já se imaginou sendo o Neymar? A dificuldade que é você acordar sendo pressionado por uma nação inteira, sendo cobrado, criticado, é muita crítica. Então o atleta hoje ele é muito maltratado pela mídia, pela torcida. Então a gente vive uma era de rede digital que o atleta ele foi num jogo no final de semana, ele falhou, porrada direto no Instagram ali, a família, imagina uma esposa, um filho, uma mãe, um pai vendo aquelas mensagens. Então é por isso que eles realmente vão sempre aparecer, vão estar sempre na frente da mídia, da televisão, e a gente tem que estar aqui quietinho por trás, dando para eles todo o suporte necessário para que eles possam lidar tanto com os bons momentos, né, que são os elogios, da melhor maneira, mas também nos momentos difíceis da crítica também, a gente estando ali como suporte. É difícil a gente assistir a um filme que o agente, que o manager seja o mocinho. Geralmente ele está envolvido em alguma coisa errada. Eu assisti um filme que é muito bom, eu gosto muito, Amateur, que é de um jovem jogador de basquete. E, pô, dá um monte de confusão e o agente tá envolvido em tudo ali. Por que os agentes, os empresários têm essa imagem? Na verdade, eu sempre brinco com os clubes, né? Se a gente fizer a pergunta para qualquer presidente do clube, você prefere negociar com o atleta e a família ou com o empresário? Eles vão na hora falar com a família e com o atleta.
Primeiro, porque eles não têm a experiência da mesa, da negociação, eles não sabem até onde você pode puxar a corda. E segundo, porque tá com a emoção ali e você tem o medo de tomar um não e de perder o negócio. E a gente, né, que tem essa experiência, que vive isso diariamente, 24 horas por dia, negociando no Brasil, na Coreia, na Europa, em qualquer lugar do mundo, a gente sabe o time da hora de você puxar e da hora de você não puxar. Então, por isso que muitas das vezes a gente leva essa fama, né? Porque a gente vai ali trabalhar pelo nosso cliente, o nosso cliente é o atleta, e naquele momento a gente vai trabalhar pelo melhor do atleta. Mas a gente também, como agente FIFA, a gente pode ser contratado pelo clube, né? Então, a partir do momento que eu sou contratado por um clube para fazer uma negociação para ele, eu vou defender o clube, né? Então, eu preciso fazer o meu trabalho e é por isso que muitas das vezes a gente fica aí, o agente de futebol, agente FIFA, ele fica associado a coisas ruins, de repente, né? E geralmente quando essas informações se espalham, são para grandes atletas de uma repercussão muito grande, que são grandes quantias em dinheiro que está sendo, que tá tendo essas transações, né? Então isso aí gera uma atenção da mídia especial, né? Onde se envolve grandes nomes e grande dinheiro, você tem uma repercussão ainda maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é o que eu falo, o agente ele precisa ser ético, precisa ter caráter, saber como lidar. E se você estiver envolvido em qualquer tipo de conversa da mídia, você vai conseguir se defender da melhor maneira, porque você está ali fazendo o seu trabalho da maneira ética que precisa ser feito. Agora, infelizmente, a gente sabe que toda área tem os bons e tem os maus profissionais, e isso aí é natural de qualquer segmento, né? E aí acho que trazendo, né, um pouco de contexto assim que você falou, de ter muitos profissionais que estão ali olhando muito mais como um produto do que como um ser humano, então acho que essa fama de malvado vem um pouco daí também, né? Exato, mas como eu falei, numa negociação, você está ali para negociar o melhor pelo teu cliente, né? Então é natural que, se eu estiver com o meu atleta ali em alto nível e numa renovação de contrato com o clube, por mais que exista uma relação de amor, eu preciso entregar o melhor contrato para ele. Eu preciso aproveitar aquele momento, porque o futebol ele é muito justo. Eu sempre falo, mas a torcida fala, o atleta ele precisa ter amor ao clube. O amor ao clube é quando o atleta está bem. Pensa, a torcida só ama um jogador quando ele está entregando a performance. Então, naquele melhor momento dele, a torcida quer o quê? Que o atleta não pense no valor financeiro, que ele renove com o clube pelo amor, pela história. Só que se esse mesmo atleta, ele faz isso, ele renova pelo amor e pela história, ele não pensa no dinheiro, passa 6 meses ele começa a não entregar mais a mesma performance, a não jogar bem, essas mesmas pessoas vão bater firme, vão judiar, vão machucar e vão querer ele fora do clube. Então, nesse melhor momento desse atleta, eu que estou ali, contratado por ele, para fazer o melhor contrato, eu preciso entregar o melhor. Eu preciso puxar o melhor, né? E aí, muitas das vezes, a gente vai ser mal visto, principalmente pelo clube e pela torcida, né? Que queriam o melhor contrato para o clube, para a instituição e não para o jogador. Em que momento os pais atrapalham? Olha, são muitos. Na verdade, hoje, assim, infelizmente, os pais, eles têm mais atrapalhado do que ajudado. Porque, claro que, como eu sempre falo, né? Existem as exceções, existem pais que fazem exatamente o que eles precisam fazer, que é só ser pai. Eu sempre falo, qual é a função do pai e da mãe? Ser um ótimo pai e uma ótima mãe. Dessa forma, você vai ter o melhor atleta. Agora, se você não consegue entender isso, se você quer se meter onde você não tem entendimento, conhecimento para tal, você vai atrapalhar. Então você vê pai e mãe ligando para treinador, cobrando que ele não é titular ou é reserva. Você vê pai e mãe ligando para empresário, brigando, porque de repente o treinador tirou o filho dele e não poderia tirar, e aí eles querem que o empresário ligue no clube fazendo tudo que tem que fazer, que na cabeça deles é o caminho. Você vê pai e mãe pensando em resolver a parte financeira antes da hora. Então, passa por cima do caráter, da índole da própria família, para largar uma pessoa que de repente ajudou, que é importante, que se preocupa com todos os detalhes, em busca de dinheiro. Então, você vê um pai e mãe trocando de 2, 3, 4 empresários só na categoria de base do filho. E isso prejudica muito, porque dinheiro que vem fácil, vai fácil. Né? Então, Quando eles deixam de fazer o papel deles, né? o que a gente sempre fala, é só eles serem o melhor pai e a melhor mãe possível. Como? Sendo pilar de segurança. Eu sempre falo, o atleta, principalmente na iniciação, ele vai no jogo, quando ele erra, qual é a primeira pessoa que ele olha? O pai ou para a mãe. Ele não olha para o treinador. Quando ele vai num jogo desse, qual é a pessoa que ele não quer decepcionar? É o pai e a mãe.
Se ele sair do jogo, que ele foi muito mal, e o pai e a mãe abraçar ele e der força, automaticamente ele vai ganhar mais confiança. E aí as coisas vão começar a acontecer. Mas não, mas o pai e a mãe, eles pressionam. Eles esquecem que eles são pai e que eles são mãe. Eles viram o torcedor. Então, por quê? Porque na iniciação, quem é a torcida? É os pais. Então, você vê hoje, você vai num ginásio, num jogo de sub-10, é lotado o ginásio. Mas quem são aquelas pessoas? Os pais e as mães. Entrando numa vibe maluca. É pai brigando com o pai do outro time. É pai xingando o juiz. É pai xingando o treinador. E a molecada ali dentro da quadra, que era para estar desfrutando, preocupada às vezes com o que o pai está fazendo na arquibancada. É uma loucura, assim. Então, e eu entendo, tá? De verdade, hoje, né, vivendo esse outro lado, eu entendo. Porque eu já me vi também brigando com meu filho quando ele sai do jogo. Então, assim, Seus dois filhos jogam futebol. Meu filho mais velho agora, ele é 9, ele é sub-9, né? Então ele joga futsal e campo. E o mais novo está começando, que ele fez 6 anos agora. Então ano que vem ele já vai ser federado para jogar também no futsal. E é uma emoção muito grande. Então às vezes eu vou no jogo, eu não fico no meio da torcida. Aí a pessoa fala, deve falar, né? Pô, o Bruno é mala, o Bruno não quer torcer e tal. Por que eu não vou? Porque se eu for naquela vibe da torcida, eu sei que eu vou entrar na vibe, eu vou começar a xingar o juiz e eu preciso ter uma posição que eu defendo. Primeiro com o meu próprio filho e com a minha família. Segundo com o que eu passo para frente. Então tu imagina se eu for visto aí quebrando o pau com o juiz, ou com o pai, ou com a mãe do adversário. É contra tudo que eu acredito. Então eu vou, fico quietinho, fico ali, fico nervoso, fico ansioso, mas fico na minha. E eu faço, eu sempre brinco, né? Eu vou no caminho me policiando para quando ele sair do jogo eu dar força para ele. Às vezes ainda a gente erra, porque é natural. Mas se o pai, se esse pai, se essa mãe buscar conhecimento de verdade e querer aprender, e querer ser realmente o pilar de segurança do filho, eu tenho certeza que vai mudar completamente a relação. E dentro do projeto, né, que a gente toca, a gente já tive diversos pais que me agradeceram assim, por conseguir criar essa relação com o filho. E a relação fica muito mais leve, fica muito mais gostosa, prazerosa, e você realmente consegue ver filhos e pais curtindo o momento do jogo, não só com aquela pressão, com aquela responsabilidade de ganhar, que infelizmente o mercado hoje se tornou. E seus filhos, zero assunto, né? Em relação a vamos ser empresários dos meus filhos, ele tem essa visão. Na verdade, assim, é muito no começo, né? Meu filho criança. tem 9 anos, vamos falar do Davi hoje, tem 9 anos. Ele tá começando ainda, então eu sempre falo para ele, se divirta. Vai lá, desfruta, né? Eu acho que o futebol ele te proporciona muitas coisas boas. Esses meninos amadurecem mais rápido, eles vivem a competição mais rápido, a adrenalina, você aprender a lidar com a derrota, né? Você não só ganha, você perde. E alguns garotos que não têm essa possibilidade de competir, é difícil, né? Na escola, você lidar com o erro, com o acerto, com a vitória, com a derrota. Então, o futebol te traz muitos benefícios, desde que você saiba conduzir esse processo. Então, ele graças a Deus, ele tem uma família, né, que tem uma experiência bacana para deixar ele leve, e ele se divertir, ele aproveitar e desfrutar desses momentos que ele vai viver com certeza. É o que ele quer, né? Todo ano, no final de ano, eu sempre pergunto para ele, é isso que você quer? Você quer continuar no federado? Você quer continuar nesse ambiente de mais cobrança? Eu explico para ele que ele vai ter cobrança, que ele vai ter que se alimentar bem, que ele vai ter que se cuidar, que ele vai ter que treinar forte. É importante ele ter essa consciência e enquanto ele falar para mim que ele quer, eu vou estar ali para apoiar. A hora que ele falar que ele não quer mais, que ele quer estudar, eu também estarei ali para apoiar e ajudar ele no que for preciso. Maravilha. Assunto agora, Cauã Basile. Como que começou a história de vocês? O Cauã, ele assina com a Nike com 8 anos. Então ali começou já um burburinho, né, do Cauã, já ser falado. Para quem não conhece, imagino que ele é bem famoso, né? Que a maior promessa hoje do Santos, ele é sub-12. Ele é sub-12, o Cauã hoje tem 1.600.000, já não subiu, de seguidores. É um menino que aonde ele vai, nas competições todas de base, ele para a competição. Todos os atletas de grandes clubes adversários querem tirar foto com ele, querem ter esse momento com ele. Ele anda no shopping, é foto, a gente está no restaurante com a família, é foto. Realmente aconteceu algo assim que Deus botou a mão, porque além do que ele faz dentro do campo, que é maravilhoso, é muito bonito de ver, ele é carismático. Ele é muito carismático, ele tem uma beleza assim. E tu olha aquele moleque, tu quer agarrar ele, tu quer abraçar ele, sabe? Ele é diferente. Ele tem uma aura diferente. Deus botou realmente a mão nele e a gente é privilegiado por poder viver, né, do lado dele e ver essa evolução que ele vem tendo.
E o Cauã, a gente começa um trabalho com ele quando ele tinha 8 para 9 anos. Que é uma exceção, né? Uma exceção Totalmente dos assim. 14. Ele com 8 para 9 anos, ele assina com a Nike, ali começa já um burburinho do Cauã, porque ele, naquele momento ele foi o menino mais novo no mundo a assinar com a Nike, com uma marca esportiva desse tamanho. Então aquilo já deu uma repercussão e me indicaram ele, falaram, cara, tem um moleque no Santos, você precisa conhecer e tal. Foi o Fred, né, até um cara que é meu amigo lá de Santos. E a gente teve a oportunidade de sentar com o pai, com a mãe, né? O André, a Tati, e nas conversas com ele já estava muito certo de ir para fora do país, porque o Cauã, ele é comunitário, tem passaporte italiano, né? E o Lucas também, que é o irmão dele, inclusive joga no Santos também, é um baita jogador. O Lucas na época estava no sub-14, sub-15, o Lucas é mais velho, né? É o mais velho. E o Cauã tinha 8 para 9 anos. E ali ele fala que estava indo embora, Barcelona. Já tinha uma proposta do Barcelona através de um empresário, né? Um cara renomadíssimo. E eu falei pra ele, cara, acho que você tá errado, velho. Acho que você tem que ficar no Santos, acho que o Santos é uma magia. Acho que toda essa repercussão que o Cauã tá tendo hoje é muito ligado à Nike e ao Santos. Porque se fosse qualquer outro clube do Brasil, não teria essa repercussão da maneira que tem. O Santos é realmente, pelo Pelé, pelo Neymar, né, por tudo que envolve ali, pelo Robinho também na época, teve. Isso gera muita repercussão. A camisa realmente é diferente. Eu achava que eles tinham que viver ali, porque não era, na minha visão, levar ele para fora agora, uma criança ainda em formação, mudar a carreira do filho mais velho, que estaria indo para fora por causa do irmão. Então isso também ia repercutir. Eu fiz uma pergunta para o André na época, falei, você é pai, você ama os dois igual, correto? Ele sim. Eu falei, então. E o mais velho tem muito potencial para ir para fora, para ir para esse mesmo clube, por ele mesmo. Não porque o irmão mais novo chamou a atenção e tudo mais. E aquilo eles entenderam muito bem, né? A gente teve que competir com o mercado na época, porque além dessa situação do Barcelona, tinha a maioria dos empresários do Brasil querendo. Eles confiaram no nosso projeto, a gente fez uma parceria também com o Santos para que bancasse essa estrutura familiar, porque realmente ali o Cauã começou a ter algumas situações diferentes. E o Lucas estava no São Paulo. Não, o Lucas nesse momento o Lucas já estava no Santos. Mas o Cauã foi para o Santos por conta do Lucas. Isso, né? O Lucas, com 11 anos, o Lucas era destaque de São Paulo. E também assinou com a Nike com 11 anos, o Lucas. E aí o Lucas teve um convite para ir para o Santos, o André tinha família que morava em Santos, eles resolveram ir para o Santos e foram para o Santos. O Lucas já no Santos, o Cauã tinha 6 anos, 6 para 7 anos. A Tati e o André, deixa o menino mais novo treinar aí e tal, e aí depois é legal eles contarem o sapo, mas eu não tinha essa idade ainda, né? Porque a primeira categoria acho que era sub-8, que naquele momento existia, e ele era sub-7, ele era 1 ano e meio mais novo dos meninos que estavam na categoria. Não, mas deixa ele treinar aí pra ver. Ah, André, você acha que os dois são bons, porque o Lucas era, né, chegou com muita moral. Deixa ele aí pra ver. Um treino... E o Lucas também era atacante? O Lucas jogava na idade até 11 anos de atacante e depois virou um meio, né? Hoje ele joga como o número 8, o meio. O Cauã já tem uma característica mais ofensiva do Lucas. Então o Cauã foi no Santos lá e arrebentou. E naquele ano, no ano antes, jogando numa categoria acima, ele já foi o melhor do Campeonato Paulista. Foi um dos artilheiros, ele jogou só metade da competição e ganhou o melhor do torneio. E aí que vem a Nike, vem toda essa história. E aí depois que a gente entra no trabalho do Cauã, que eu comecei a enxergar mais esse meio. Passam 6 meses, o Cauã vai jogar uma Dani Cup em Salvador, que é uma competição muito bacana do Fernando. E ele faz 27 gols em 6 jogos, alguma coisa assim. Uau! Não me lembro do número, eu estava presente. Aquilo que ele fez naquela competição assim, foi surreal. E ali ele começou a chamar a atenção de todas as pessoas em volta. Então o que acontecia? Jogo do Santos, para ver ele nas finais, parava o evento inteiro. Até os lixeiros da organização que faziam a limpeza do evento paravam para ir ver ele jogar. E aí saiu dali, cara, foi uma loucura. Aqueles vídeos, né, viralizaram e a mídia falou muito dos números que ele bateu ali. E aí o Instagram dele começou a ganhar uma proporção. E aí vinha uma próxima competição, ele de novo, recorde. E aí a próxima de novo, recorde. E o Instagram foi acompanhando. Aí você fala assim, como é que o Instagram do Cauã chegou no que é hoje? Só postando lances dele, mais nada.
mais nada, não foi feito nenhuma ação assim, não foi nada patrocinado. Muita gente acha que a gente forçou a família, né, que a gente quis de repente fazer esse trabalho, nada. Esse foi o mérito todo. Eu sempre falo, Deus é maravilhoso, escolheu realmente, eu sempre falo isso para a Tati e para o André, vocês são realmente, e para o Lucas também, que faz parte, né, da família, são abençoados por Deus, realmente porque Deus colocou a mão para vocês viverem o que vocês vivem hoje. Né? E hoje o Cauã é o que é uma bomba, é um moleque que onde vai tem repercussão, né? É um menino que mundialmente conhecido, viaja nos Estados Unidos para os eventos, viaja para o Japão para o evento, e hoje o Santos, da categoria do Cauã, é convidado para estar praticamente todos os eventos do mundo por conta de ter o Cauã junto. Né? Então eu acho que é uma parceria que combina muito, né? Santos e Cauã, e a Nike também, então a gente tenta, da melhor maneira, como suporte, blindar essa parceria, né? Porque hoje a família recebe convite do mundo inteiro, né? De clubes e projetos, e empresários e tudo mais. Até por isso que eu fiz a parceria com o Neymar pai também, né? O Neymar hoje é meu parceiro na gestão da família, para me ajudar também, porque realmente é uma família que demanda muita experiência, não só experiência, eu digo, mas também nome, né? Para a gente poder ter realmente a família mais blindada e focar realmente deixar o menino ser criança. Porque se a gente acredita que eles precisam continuar sendo criança, imagine para você fazer o Cauã Basile continuar sendo criança. É um desafio e tanto. Né? Então ele vai lá para casa e a gente ali conhece o Cauã de verdade, o quanto ele é criança ainda, o quanto ele brinca com meus filhos, ele desce no lazer, joga bola. Então a gente tenta blindar isso. E o Neymar, na área profissional, ele veio para nos trazer também esse plus, né, de negócio. Tanto para o Cauã quanto para o Lucas, né? Para os dois. E tem dado muito certo, né? Então a gente hoje tem uma parceria aí, Santos, Nike, Bruno, Neymar, muito forte. E os dois estão no caminho aí. O Lucas já está próximo do profissional, o Cauã, a gente acabou de finalizar um projeto muito grande com o Santos também, né? Para fidelizar ainda mais essa parceria. Então vocês vão ouvir muito falar aí desses dois, se Deus quiser. Que legal. E na sua visão, como que é a maturidade dele, assim? Você fala matura física ou... Mas não, maturidade de... Ele tem só 12 anos, né? Ele enxerga a proporção que ele está tomando a carreira dele. É inexplicável. Só você conhecendo ele sabe de tudo que ele representa. Ele, como eu falei, ele anda hoje, a gente estava almoçando no domingo. Eles tinham perdido o jogo do São Paulo no Sub-13, ele jogou na categoria acima. Ele chegou, os meninos do São Paulo todos olhando para ele, assim, sabe? E aí veio o torcedor, ia ter jogo do Santos, né, no mesmo dia. A gente estava num restaurante próximo, os torcedores todos vêm na mesa abordar ele para ele tirar foto. E ele de boa, levanta, atende todo mundo super bem. O André e a Tati também se preocupam em dar toda assistência, né, para as pessoas que chegam. As crianças querem tocar nele, querem se aproximar dele, e ele de boa, cara. Ele entende super bem. É claro que tem alguns momentos que ele queria... Privacidade para poder brincar, mas a gente tenta entregar isso para ele. Ele gosta de surfar, então a Tati e o André levam ele pro litoral lá, onde ele tem um momento de criança, né, que ele vai pro mar, vai surfar. E a gente está conduzindo da melhor maneira, assim, para que ele entenda que ele ainda é uma criança, mas diferente. No caso dele, ele é muito diferente, na verdade, né? Mas Deus botou a mão e Deus realmente cuida dele, assim, tá? Sabe? Fez com que o Cauã entende o que ele é, o Cauã ele continua sendo um menino atencioso com todo mundo, especial, os companheiros dele adoram ele, então ele é inexplicável, cara, só quem vive com esse moleque mesmo sabe o que ele é. Legal. Agora a gente trabalha para que ele siga assim, né, nos processos que a vida vai trazer para ele, que a gente sabe que vai ter dificuldade, vai ter muita gente falando mal, né? Claro. Então a gente sempre brinca, o Cauã Basile não pode jogar mal. Porque se ele vai mal no jogo, já começa, esse menino é só mídia. E as pessoas falam com maldade. Esse moleque é só mídia. Esse moleque só tem isso porque o Instagram vende. E a gente sabe que ele é humano, né? Uma hora ele vai jogar bem, outra hora ele vai jogar mal. Então a gente tenta blindar isso para que ele possa ter esse entendimento e não se cobrar tanto, né? E vocês fazem um acompanhamento psicológico? Faz. No caso do Cauã Basile, é acompanhamento com a família inteira. Né? A Tati tem a sessão sozinha, o André... o Lucas e o Cauã. Todos eles têm esse atendimento, esse acompanhamento, porque eles vivem algo que ninguém viveu. Se a gente lembrar do Neymar Júnior, que já era um fenômeno, assim, tecnicamente falando, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso, porque eu também estava na base, meu pai foi treinador do Neymar, então a gente viveu ali intensamente a carreira do Neymar. O Neymar sempre foi um extraterrestre, assim, surreal,
na região ali, em Santos, todo mundo sabia quem era o Neymar, mas a repercussão não tinha rede social, não tinha esse alcance. O Cauã vive algo que ninguém viveu. O desafio é encontrar algum menino que viveu dentro do futebol, desde os 10 anos, a fama que o Cauã vive. E ele se afirma em toda a competição. Ele bate recorde, ele continua batendo recorde, mesmo com toda essa pressão que ele tem em cima dele em cada jogo que ele entra para jogar. Mas tem dado certo, assim, a gente, claro que não é fácil, são muitos desafios, mas tem dado certo porque ele é um menino de ouro, a família também tem um coração maravilhoso, né, e tentam realmente entregar para ele tudo que ele precisa. E nosso trabalho, assim, é muito maior até pro Lucas, né, que é um menino que também é um baita homem, né, já tem 18 anos. Também é destaque, né? Também é um jogador de altíssimo nível. E a gente, né, eu sempre falo pra ele, você é o Lucas, o Cauã é teu irmão. E como que é pra ele isso? Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas ele lida muito bem, né? Ele tem um amor pelo Cauã, assim, cara, absurdo. É uma relação dos dois, é muito bonito de ver. O Lucas não consegue assistir o Cauã no estádio porque ele fica extremamente nervoso. Então eles são muito unidos, né? É uma família muito unida. E a gente, como acredita muito no potencial do Lucas, a gente sempre tenta mostrar isso pra ele. Os dois podem E brigar, ele não né? tá conquistando as coisas porque ele é irmão do Cauã Basile. Ele tá conquistando porque ele é o Lucas Ian, joga muito a bola, tem muito potencial. E eu sempre brinco com ele, na hora que ele chegar no profissional e se firmar, o Cauã vai voltar a ser o irmão do Lucas Ian. Né? Porque quem vai estar ali no profissional é o Lucas. Então a gente trabalha e acredita que isso possa acontecer em breve. E torce para isso porque realmente é um menino que tem muito potencial também. Legal. Então, vamos para a pergunta do Alex, da nossa comunidade dos pais de atleta. E ele diz o seguinte, ele é de BH, tá? E aí ele diz que em BH existe uma indústria de alguns empresários que tomam conta de quase todos os meninos do Atlético Cruzeiro. Queria saber se isso é permitido por lei. Sim. Na verdade, isso é um pouco até natural, né? Esse mesmo comentário fazem de mim no Santos, por exemplo, porque meu escritório é ali. Então acaba sendo natural, porque como o pessoal tá na cidade, tá na região, tem uma boa relação com os clubes e consegue de repente até prestar um serviço melhor, acaba que eles vão ter sempre um número maior de jogadores. E funciona assim em todas as regiões. Se você pegar as empresas do Rio, automaticamente eles têm mais atletas nos clubes do Rio. Se você pegar a minha carteira hoje de atletas na base, a maioria se encontra em São Paulo, no estado. E é assim, é natural realmente. Qual que é o seu maior desafio na sua carreira, na sua profissão? Na verdade, meu desafio maior não é nem desafio, né? Meu principal objetivo é me tornar uma referência cada vez maior. Então, estar entre os melhores. Né? Se falar em ser o melhor do Brasil, acho que é muito forte, mas com certeza eu quero ser um dos melhores. Né? Um dos maiores em termos de negociação e tudo mais, mas tendo um pilar e sendo conhecido realmente por um cara correto, né? Um cara que serve a Jesus, que tem, se falar de Jesus já me emociona, mas que tem um propósito muito maior do que só o negócio em si. Então eu não quero que a minha fama, meu reconhecimento seja só pela área profissional, pelos negócios que eu faço, pelas coisas que eu realizo, mas muito mais até pelo exemplo que eu arrasto comigo e pelo propósito que tem por trás da minha empresa e da minha pessoa, né? Que eu acho que poucas pessoas conhecem o verdadeiro Bruno, né? Quem é realmente a pessoa por trás, né? E é isso que eu quero, cara. Eu quero um dia chegar no topo realmente da minha profissão para entregar realmente o que eu acho que é o mais importante, que é a palavra do nosso... não consigo falar. Esse é o desafio que eu tô na minha vida, que é falar dele, porque realmente o que ele tem feito, aonde ele tem me levado é surreal, né? Esse é um trabalho que eu comecei há uns anos e eu não imaginava que eu estaria aqui hoje, mesmo eu tendo certeza que eu vou estar, né, no topo lá na frente, mas esse propósito de falar dele, de dar toda a honra e toda a glória para ele, todas as conquistas, né, que eu tiver, é dessa forma que eu quero ser visto ali na frente. E esse é o meu maior desafio, né? Todos os dias buscar e entender que esse tem que ser o propósito, porque é muito difícil você falar de dinheiro. É um meio que é muito sujo, né? Eu vivo num meio assim completamente complicado de você se manter firme, né? E a única maneira de eu me manter assim é com ele todos os dias ali do meu lado.
E eu vejo que direto você olha ali, né? Quem não tá vendo e quem tá ali atrás é a Marcela, sua esposa. E eu percebi desde que vocês chegaram que Eu vocês... já vai fazer chorar, pô. Não, eu percebi muito chorão. que vocês têm uma conexão muito forte, assim, né? É. E ela trabalha, tá na empresa também, né? Ela na verdade, hoje, né, eu não só tenho só a empresa, né, eu tenho um clube também que hoje eu sou responsável, que é o Cianorte, que é um grande projeto com meus sócios coreanos. E ela realmente é uma peça-chave ali, né, fundamental dentro da empresa. Ela trouxe realmente esse olhar feminino para os detalhes, né, então quando eu tô fora, ela que cuida, gerencia todos aqueles meninos, né, o Balu, o Michel, o Marcelo, o Kaique, a Pamela também, que eu sempre falo, como volto a repetir, a BMS não é o Bruno, né, são todos eles por trás. E ela em casa, ela segura a onda, né? Porque hoje a minha vida é uma loucura, eu vivo viajando, né? Tô sempre aí na estrada, no avião. Hoje a minha demanda é muito grande e ela tá lá, né? Sendo firme com os meninos, né? E é isso, é uma pessoa que vai estar sempre comigo aí. E nesse desafio também de estar levando a palavra do Senhor em todos os lugares que a gente for, né? Para que realmente a nossa vida seja vista não só pelas nossas conquistas materiais, que eu acho que isso é um detalhe, mas muito mais pelo nosso propósito que nós temos que cumprir aqui. Maravilha. E agora, para finalizar, um conselho que você dá para os pais? Que eles deixem os filhos deles se divertirem, que eles tenham calma, que eles entendam que o processo não é fácil, que o menino que está no sub-11 na escolinha e aquele que está no sub-11 no grande clube, nenhum dos dois tem a certeza do fracasso ou do sucesso. Eles tenham muito pé no chão, que toda decisão de mudança que eles vão tomar, pensem muito, tenham muita calma, busquem conhecimento, busquem a Deus, porque a resposta sempre está nele, para que eles possam ter esse entendimento e blindar a família deles de todo mal. Né? Que eu acho que o futebol ele pode te dar muita coisa boa, mas se você entrar na vibe desse mundo sujo, você se corrompe. Então acho que é isso, entender que ali é uma fase que eles estão passando com o filho deles, que pode dar muito certo, mas também pode não dar certo. E que daquele momento tem que servir de algo, né? Tem que realmente formar esses meninos como grandes homens, né? E essa família realmente continuar blindada. Quantos garotos, quantos atletas se tornaram jogadores de grande sucesso e essas famílias se separaram, né? Pai e mãe que não falam mais com o filho, pai e mãe que se separam. Então acho que o maior desafio deles é se manterem unidos no fracasso e no sucesso. Então acho que é isso que se eu pudesse dar um conselho, esse seria o principal. Você não só fala, né, que quer fazer as coisas com propósito, como você também tem ações, né? Porque hoje você tem curso para a formação de pais. Uhum. Na verdade, esse projeto Além do Campo eu fiz também para poder levar esse conhecimento, né? Porque, como a gente falou diversas vezes, os pais, se eles tiverem um conhecimento básico de como conduzir a carreira do filho deles, isso vai ajudar bastante. Então, esse foi um movimento que a gente fez justamente para isso, para levar esse conhecimento, dar essa tranquilidade para que eles possam tomar as decisões na fase certa, saber realmente escolher o melhor empresário. Então, é um curso bem completo que entrega isso, né? É que agora realmente a gente deu uma pausa nesse projeto, porque a minha demanda está muito grande, né? E trouxe a situação do Cianorte, do clube, e é um projeto hoje que eu estou tocando, né? E é uma responsabilidade muito grande. Então, além de toda a minha empresa, de todos os meus atletas, todas essas famílias que a gente cuida, eu ainda tenho um clube que me demanda muito tempo, né? Então, estava realmente... Mas vai voltar? Não, na verdade, o curso está lá, então todos esses alunos que já fazem parte da comunidade estão lá, tem todo acesso ao conteúdo, mas para a gente trazer novos alunos, por enquanto não. Mas vai voltar, né? Em breve aí, mais para frente a gente volta, porque realmente ajudou e ajuda muita gente, mas eu preciso ter um pouco mais de tempo para poder também me dedicar a isso, né? Eu preciso entregar conteúdo, eu preciso estar falando com eles. Você faz uma mentoria mais personalizada, vezes, né? Exato, e aí isso me demanda muito tempo. E aí, quando você não consegue realmente entregar 100%, não vale a pena. Claro. Então a gente deu uma pausa, mas mais para frente a gente vai retornar com certeza. Maravilha. Obrigada. Obrigado.